Considerado o topo do mundo, o Monte Everest faz parte da cadeia montanhosa mais alta do planeta. Anualmente, atrai montanhistas de todos os cantos do globo, que se aventuram em uma subida que pode ser fatal. A composição climática dessa cordilheira é bastante fria devido à sua altitude, e muitas dessas montanhas continuam cobertas de gelo por todo o ano. Diante disso, sua composição vegetativa está relacionada com a sua altitude. Este vídeo se propõe a apresentar o clima túndrico, especificamente da região do Everest. Monte Everest, localizado ali, entre a China e o Nepal, mais precisamente nas cordilheiras do Himalaia. Sua morfologia consiste dos dobramentos modernos, consideradas montanhas rochosas mais recentes do planeta, com aproximadamente 40-50 milhões de anos. Suas estruturas são formadas por rochas magmáticas e sedimentares pouco resistentes, que foram afetadas pelas forças tectônicas durante o período terciário, provocando assim os seus enrugamentos. É lá que se insere o Monte Everest, considerada a maior montanha do planeta, com aproximadamente 8.850 metros de altitude. Ao todo, as cordilheiras têm 2.600 quilômetros de extensão e pega nada mais nada menos que 5 países. O bioma que predomina nas cordilheiras do Himalaia é o bioma da tundra alpina. Esse bioma só é encontrado nas montanhas mais altas do mundo, como por exemplo na América do Norte, no norte da Europa, na Ásia, na África e aqui na América do Sul, nas cordilheiras dos Andes. Ao contrário das tundras árticas, as alpinas são encontradas longe das regiões polares, mas são tão frias quanto. Em relação às áreas de baixa elevação, as regiões alpinas têm uma alta taxa de endemismo e uma alta diversidade de plantas e de espécies. Essa diversidade taxonômica pode ser atribuída a vários fatores, tanto como mudanças climáticas quanto até mesmo a isolamento geográfico. A tundra alpina é de importante valor pela sua biodiversidade. No Monte Everest, as temperaturas variam entre menos 36 graus no inverno e menos 19 graus no verão. No cume da montanha não há vida, somente gelo e rocha. Conforme vai diminuindo a latitude, também vai diminuindo a pressão atmosférica, fazendo com que seja possível o surgimento de algumas espécies, como na flora, os arbustos rasteiros, e na fauna, com mais de 400 espécies, temos os iaques, que são selvagens ou também podem ser domesticados, e eles servem como transporte e alimento para os sherpas. Tal biodiversidade é possível pelo isolamento que essas montanhas criaram, fazendo com que alguns elementos da flora e da fauna só sejam existentes ali. O Himalaia é lar aproximadamente de quase 3.000 sherpas. Esse povo vive principalmente do cultivo de cereais e da criação de animais. Eles também trabalham ajudando alpinistas a levar e trazer suprimentos da base. Isso trata-se da popularização de um dos grupos étnicos que habita uma das regiões mais inacessíveis do mundo. E mesmo assim, mesmo arriscando a sua vida para ajudar e informar viajantes com baixa remuneração, ainda sofrem com a falta de estrutura de saneamento básico. Então, suas necessidades são despejadas sem nenhum cuidado, fazendo com que o solo seja contaminado e, consequentemente, poluindo o lençol freático, os rios e as nascentes da região. Com certeza, essa biodiversidade apresentada anteriormente não é o senso comum quando o assunto é Himalaia e Monte Everest, não é? A verdade é que a grande maioria da população, quando pensa em Monte Everest, pensa numa imensidão de neve em um local totalmente inabitado.
Porém, terei que desmentir esse censo. A verdade é que o Everest é destino turístico do mundo todo. Vem se tornando um destino turístico desde 1953, quando os primeiros alpinistas Edmund Hillary e Tenzing Norgay encararam esse desafio. Desde então, pessoas do mundo todo vêm na busca dessa escalada e se alojam em acampamentos chamados acampamentos básicos. Esses acampamentos ficam tão cheios que chegam a se parecer com cidades. Essa escalada leva mais ou menos em torno de 40 dias e existem filas para começarem essa escalada. Por isso, o turismo ali vivenciado deve ser um turismo sustentável e voltado ao benefício das práticas dos moradores locais. Sendo assim, o Nepal, que é o país que abriga o Himalaia, ele é considerado um patrimônio pela ONU, não somente pelo Himalaia e Monte Everest, mas também pelo acervo histórico e acervo monumental que ali reside. Sendo assim, as pessoas que visitam o Everest também devem dedicar uma parte do seu tempo para conhecer Bhaktapur, uma cidadezinha que apresenta lindas cerâmicas, ou também Taj Square, um local que na concepção da maioria dos viventes ali apresenta os templos mais bonitos, mas não se pode deixar de conhecer Katmandu, cidade que está de portas abertas aos turistas que ali chegam, afinal é ponto de desembarque e apresenta lindos templos hindus. Quem diria que um lugar tão bonito quanto o Monte Everest estaria repleto de lixo? Pois bem, com o crescente interesse em se fazer escaladas até o topo do monte, o local vem acumulando lixo, que é extremamente preocupante, porque não estamos falando de pequenas porções de lixo, e sim de toneladas. A situação no Monte Everest é tão extrema que o governo do Nepal já fez uma ação para retirar lixo de lá e retirou mais de 11 toneladas de lixo do local. A alpinista francesa Marion Dufour, junto com outros alpinistas, criou o projeto Clean Everest, que já atua há 3 anos e já retirou mais de 8 toneladas de lixo. Em 2019, o brasileiro e ambientalista Caio Queiroz fez uma expedição até o topo e criou um projeto chamado Everest Sustentável. O projeto consiste em 3 pontos. A retirada de lixo, que foi retirado mais de 19 kg de lixo, um documentário expondo a situação do Everest e um guia de comportamento sustentável na montanha. Mas e todo esse lixo não tem consequências? Não tem soluções? Ao longo do percurso até o topo do Monte Everest, existem 5 acampamentos básicos. Entre esses acampamentos, os alpinistas vão deixando para trás restos de comidas, garrafas, latas, muitos plásticos, barracas rasgadas, equipamentos quebrados, cilindros de oxigênio e até corpos de pessoas que já faleceram no local e que são usados desrespeitosamente para marcar distâncias. Portanto, a poluição causada por plástico tem se tornado cada vez mais foco dessa intervenção, que vão de iniciativas desde limpeza, reciclagem até a mudança da composição. Pesquisas destacam que a atividade humana tem levado cada vez mais esses impactos nas áreas mais remotas do mundo. Portanto, a poluição causada por plástico tem se tornado cada vez mais foco dessa intervenção, que vão de iniciativas desde limpeza, reciclagem até a mudança da composição. Pesquisas destacam que a atividade humana tem levado cada vez mais esses impactos nas áreas mais remotas do mundo. A tundra alpina, apesar de ser um bioma com baixas temperaturas, consegue ter uma vasta diversidade de espécies de animais e plantas, que contribuem diretamente para os povos tradicionais que residem naquela região. Todo ano, turistas ao redor do globo visitam o Monte Everest, fazendo com que seja um produto turístico de valor inestimável ao país e ao mundo. Um turismo sem responsabilidade pode levar ao acúmulo de dejetos que podem ocasionar um impacto em todo o bioma. Por isso, se queremos desfrutar deste magnífico tour, devemos fazê-lo de maneira sustentável, para que possamos preservá-lo para as próximas gerações.